Hoje eu não vou ensinar, eu vou conversar com vocês. Há certas coisas que a gente pensa sobre a palavra que toca o coração e a gente vê que nós estamos numa época de muita ansiedade, que muitas coisas têm nos tirado daquilo que é o principal. Vamos ler um salmo. Quero ler um verso do salmo. Salmo 27, 4. Teriam que saber de cabeça, de cor, esse salmo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E a Bíblia é o livro mais lido do Brasil. O Salmo é o livro mais lido da Bíblia. É ou não é? Hein? Vocês já podiam saber de cor, né? É cantado, porque é cântico. 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. São 150 salmos. Quantos salmos tem aqui de Davi? Alguém já pegou para contar? Qual é a metade de 150? 75. Davi tem 73 salmos. 50 salmos não têm autores. Restam bem pouquinho para Coré, Asaf, Moisés. Se 50 não tem autores, então sobram 20 e poucos, 23 salmos. Matemática, né? 23 salmos para 23, não, 27 salmos para esse pessoal todo aí. Então Davi é o grande compositor dos salmos. A Bíblia é a palavra de Deus para nós, para a humanidade. Já os salmos, quando nós lemos ou declamamos, é a nossa voz, é a voz da humanidade para Deus. Davi sabia disso. Por isso que ele nesse Salmo 27, no verso 4, ele mostra um desejo pela presença de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Vocês já pararam para pensar? Porque Deus fala assim: eu achei Davi. Se não me engano, está no Salmo 89 e 20. Então Deus estava procurando uma pessoa. Em determinado momento ele encontra: achei o cara. Acho que é 89 e 20. Ele fala: eu achei Davi e ungi meu servo com o meu santo óleo ungi. Então Deus estava procurando uma pessoa e ele diz: eu encontrei Davi. E a gente sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas tem um monte de defeito. O que põe essa pessoa em destaque para Deus? Eu quero conversar com vocês sobre isso, pastor. Deus não quer coisas, Deus quer pessoas.
Deus busca pessoas. Lá no capítulo 4 de João, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz: o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não fala, o Pai procura adoração, ele procura pessoas. Se você olhar no capítulo 29 de Isaías, versículo 13, ele diz: este povo me adora. Presta adoração. Então, irmãos, é sobre isso. Como é que está o nosso culto ao Senhor? Você vem aqui para cantar um pouquinho para o coração. Porque Deus diz: em vão me adora. Eles iam para a igreja, eles iam para a cerimônia, eles faziam tudo. Deus falou: não, em vão, porque o coração está longe de mim. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Qual é a sua ansiedade por esse Deus? Nós devemos quebrar o nosso ritual, irmãos, e render ao Senhor um coração quebrantado aos pés do Senhor, porque Ele fez tudo para você. Quando você olha a vida de Davi, a Bíblia diz que a primeira coisa que Davi, quando assume o trono em Jerusalém, ele faz é destronar os jebuseus que estavam ali há mais de 500 anos e que todo mundo tolerava. Você sabe o que é isso? Você traz ao coração alguma coisa, porque os jebuseus estavam no coração de Jerusalém. Ele vai e detona os jebuseus, limpa a área e estabelece aquele lugar como a cidade de Deus. E aí ele pensa: vou atrás da arca, eu quero trazer a arca aqui para perto. Lá em Crônicas ele fala para Natan: eu estou morando em casa de cedro, e a arca do Senhor está em tenda, eu vou construir. Deus fala: Davi, eu não preciso, eu nunca morei em casa, desde quando o povo sai eu moro em tendas, eu não quero. Mas quando você vai para o capítulo 9 de Amós, versículos 11 e 12, quando o profeta, alguns anos atrás, ele diz assim: eu vou reconstruir o tabernáculo de Davi, que foi caído. Está lá também no capítulo 15 de Atos, quando houve o primeiro concílio da igreja, Tiago fala isso também. Qual era a necessidade? Por que Deus não reconstrói o tabernáculo suntuoso de Moisés e o templo de Salomão? Ele vai construir a peça mais simples que tinha, por causa do adorador. Lá no templo o povo ia em cerimônia, mas o coração longe da presença de Deus. E ali ao lado da casa de Davi tinha uma tenda simples, mas a arca estava ali e Davi estava lá de contínuo adorando. Deus quer restaurar este tabernáculo e não o templo suntuoso, por causa do adorador. Muitas vezes pompa, Deus não está nisso.
Deus está em coração quebrantado, coração que se rende a Ele. E Davi tinha um coração disposto a render ao Senhor. Quando Davi vai buscar a arca, a Bíblia diz que, lá no capítulo 6 de 2 Samuel, ele faz toda uma comitiva. A Bíblia diz 30.000 pessoas ele convoca para buscar a arca. Aí prepara um carro, e a arca tinha ficado na casa de quem? Obed-edom. Não. Primeira vez, não. Esse foi depois, né? Foi depois. Abinadab. Mais de 70 anos. Quando na morte de Eli, que os filhos de Eli levam a arca para a guerra com os filisteus, e a arca é tomada pelos filisteus. A arca fica 7 meses em terra dos filisteus e produz uma praga em toda a cidade que ela vai. Ela causa doença. Eles mandam a arca com as vacas e ela bate em Bet-Semes. E o povo de Israel sabe, a arca voltou. Eles pegam a arca e levam a Kiriat-Jearim, na casa de Abinadab. Samuel estava começando o ministério. Lá em Samuel, o escritor fala, a arca ficou mais de 20 anos. Se você fizer a conta, ficou mais de 70. Quantos anos Saul governou? 40 anos de Saul. E Samuel, um outro tanto, ele foi juiz. E depois... Ficou esquecida. E depois Davi reina 7 anos em Hebron, para depois assumir Jerusalém. Então, beirando 70. Quando acontece o acidente, que os filhos de Abinadab, toca na arca, que os bois tropeçam, ele morre. Davi diz, como eu vou levar esta arca para perto de mim? E ele deixa na casa de Obed-edom. Quanto tempo ela ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. E a Bíblia diz que nesses 3 meses a vida de Obed-edom muda. Não é só uma bênção, mudou a estrutura de família. Quantos filhos teve Obed-edom? 8 filhos. Todos eles trabalhando em função da arca. Quando Davi sabe da notícia que Obed-edom está lá no capítulo 15 de 1 Crônicas, pode começar a ler lá 15, 16, mostra a história de Obed-edom. Ele toma a arca da casa de Obed-edom, e Deus tinha abençoado. Por quê? Porque ela passou a ter significado para ele. Enquanto passa quase 70 anos na casa de Abinadab, não produziu nada. Muitas vezes, irmão, nós vamos fazendo a mesma atitude de Abinadab. Nós acostumamos tanto com a presença de Deus que não fazemos caso. Já Obed-edom, ele dava valor à presença, ele não saía de perto da arca, porque ali era a residência, não era a glória, era a presença. Aleluia. No capítulo 33 de Êxodo, quando Deus faz um confronto com Moisés, fala, eu não vou com esse povo. Moisés fala, olha, sem a tua presença não nos deixe sair deste lugar. É a presença de Deus que nos move, e a presença de Deus que tocava o coração de Davi e que tocou o coração de Obed-edom. Se você ler o capítulo 15 e 16 de 1 Crônicas, você vai ver o seguinte: quando ele é tomada a arca e levado para Jerusalém, Obed-edom abandona a sua casa e ele vai atrás da arca.
Aleluia. Ele se torna porteiro da tenda. Mais na frente, ele se torna porteiro da arca, porque ela tinha um significado: a presença de Deus. E esse Obed-Edom tem muitas pessoas que fazem confusão, porque ele é chamado de Obed-Edom ou Geteu. E eles dizem que ele é descendente dos filisteus, e ele não é. Ele é um levita, só que ele morava numa cidade dos levitas, lá na tribo de Dan, no capítulo, se não me engano, 22 de Josué, uma cidade chamada Gat-Rimon. Ele era dali, ele era levita. Obed-Edom se torna porteiro da casa do Senhor. Lá na frente ele se torna instrumentista da casa do Senhor. Tudo para estar ao lado da presença. O que é que nós fazemos pela presença de Deus? Qual é o teu anseio pela presença de Deus? Irmão, nós estamos tão ocupados hoje que nós damos pouca importância à presença de Deus. Nós não queremos cultivar a presença de Deus. Por isso que o Salmo de Davi, o Salmo 27, diz: uma coisa pedi. Que coisa? Quando Davi peca, vocês sabem da história, Deus fala através de Natã para ele: Davi, eu te dei tudo, e se te faltasse alguma coisa a mais, eu te daria, era só me pedir. Ele tira Davi de trás das malhadas e dá o trono. Davi se torna o maior de todos os reis de Israel, mas ele está atrás de Deus buscando uma coisa. Vocês estão entendendo? Ele já tinha tudo, mas faltava uma coisa. Pedi ao Senhor, e a buscarei. Isso é prioridade. Ele andava à busca dessa prioridade. Se Deus não for o melhor, o primeiro lugar na nossa vida não tem sentido. E nós estamos trocando Deus hoje por muita pouca coisa. Tudo é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para consagrar a nossa vida, nós não temos tempo para estudar a palavra de Deus e falar assim: eu sou crente. Será que Deus está olhando isso legal? Se o nosso coração não bate por Ele. Tudo é mais importante. Quantas pessoas estão na novela hora dessa? Por quê? Porque Deus não é importante. Ele fala: uma coisa pedir, uma coisa eu vou buscar, uma coisa com ansiedade. Deus está tão perto de nós. Lá no capítulo 17 de Atos, Paulo diz: Deus está tão perto de nós que nós basta só tocar. Mas tem hora que tem crente que clama por esse Deus porque não tem convivência com Ele, como o profeta Castual. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçados nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, corre então minha voz do brado no infinito. Ele diz: onde estás, Senhor Deus?
Paulo diz que ele está tão perto que nós podemos tocá-lo. Tem muita gente, como o poeta, atrás de Deus, e Deus ao lado, ele não acha. Se não me engano é versículo 26 e 27 do 17. Atos 17. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Bem, ele não está longe, ele está pertinho. E só aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi apalpando e chegou nele. Quando tocou nele, recebeu a virtude dele. Quando você tocar nesse Deus tão perto de você e você buscá-lo com ansiedade no seu coração, você vai sentir o toque majestoso dele na sua vida. Mas você precisa estabelecer prioridade. Uma coisa, porém, buscar. Eu acho que a mulher, o objetivo dela era chegar até Jesus. No entanto, ela não olhava o que os outros falavam, não olhava a situação que ela estava, se ela estava mal cheirosa, ou a situação. O que ela queria era chegar a Jesus. Não olhava para o lugar nenhum. Uma vez nós fizemos uma peça na igreja, e era assim, dando uma. A pessoa não presta atenção, então ficava lá no altar com a pessoa, né? E aí eu tinha que ir lá no altar. Aí quando já estava subindo as escadas, as pessoas de fora começavam a gritar, né? Ai, covarde, sua boca. Aí eu olhava para trás, não conseguia chegar, não ia. E foi. Aí até que uma encheu os ouvidos de algodão, e foi. E o povo gritou, mas ela não ouviu, ela não olhou para trás, ela chegou no alvo. Agora você traz isso para uma realidade. Nós como filhos de Deus, amados do Pai, estamos ou não estamos assim? Dando ouvido a tudo menos a palavra de Deus. Nós muitas vezes invertemos, nós começamos a falar aqui, Deus procura coração. Deus não procura quem canta bem. Deus procura a devoção do coração. É isso que está faltando. Por isso que Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando, porque há uma escassez de adorador. Adorador não é o que canta. A primeira menção da palavra adoração que aparece na Bíblia, aparece aonde? O livro da primeira menção geralmente é Gênesis, né? Porque é o primeiro livro. Então você vai encontrar a palavra pela primeira vez. Quem começou a invocar o nome do Senhor? Hein? Enos começou a invocar. Não, ali começou a invocar. Mas a palavra adoração, ela aparece com Abraão, capítulo 22, versículo quando 5. Ele compra aquele. Não, quando ele é ele dá o filho, oferece o filho. Oferece. Ele leva Isaac e diz para os servos: ficai aqui, e eu e o rapaz iremos lá. Havendo adorado, voltaremos para nós. É a primeira vez. Abraão não era cantor, mas ele era obediente à voz de Deus. Aleluia. O adorador se notabiliza pela obediência à palavra de Deus. Então, quando nós nos dispomos a buscar ao Senhor, veja, nós falamos que Deus está tão próximo de nós, mas nós precisamos buscar. Isso é dever nosso. Deus quer se manifestar a nós. Deus é um Deus de relacionamento.
Deus é um Deus de diálogo. E nós devemos aprender a ter essa comunicação com o Senhor. Jesus disse lá em Mateus 6,6: fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto, que ele vai te responder em secreto. Nós precisamos, irmãos, buscar a face de Deus. Se não me engano é 29:13 de Jeremias. A maneira como se deve buscar a Deus. Quem achou, procura aí rápido. Acho que é 29:13. 13 ou 3? 13. Buscar-me-ei e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis. Então nós precisamos buscar a face de Deus, que Ele se quer revelar a nós. Ele quer dar a conhecer. Se você me buscar, você vai me achar. Aí Ele dá a condição, o coração. Não adianta firula, irmãos. Eu tenho que expressar a Deus a minha sinceridade a Ele de coração, porque Deus conhece. É aí que eu tenho que ver. Não adianta ter uma aparência. Eu preciso ter coração limpo na presença de Deus, porque aí Ele diz: você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos estabelecer prioridades a Deus. Quando o mestre da lei vai a Jesus e pergunta a ele: mestre, qual é o grande mandamento? Está no capítulo 22, verso 37 de Mateus, e capítulo 12, versículo 30 de Marcos. Ele diz: o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro lugar nosso é render ao Senhor, ter uma vida de piedade. Paulo enfatiza isso na epístola de Timóteo. Ele fala que a piedade para tudo é proveitosa. Quando você se rende ao Senhor, deixa Deus dominar a sua vida. Uma coisa Ele queria, outra coisa Ele pede: buscar a presença de Deus. E Ele diz o seguinte: que eu possa morar na tua casa. Muito de nós, irmãos, sempre falamos que Deus, Ele não está no recinto, Ele está no nosso coração. Capítulo 3, verso 16, se não me engano, 1 Coríntios, diz que o nosso coração é o tabernáculo de Deus, que Deus habita no nosso coração. Ele habitou nas tendas, habitou no templo e hoje Ele habita no nosso coração. Então muitas pessoas se dão por satisfeito porque Deus habita, ficar em casa assistindo novela. Hoje nós estamos acomodados assim. Hoje você tem a opção: eu vou assistir o culto dos Estados Unidos, você liga e está assistindo. Vou assistir o culto de Curitiba, você liga, de São Paulo. Então você se dá o luxo. Davi queria estar na casa do Senhor. A casa do Senhor é um treinamento para nós de convivência. Assista onde quiser, onde é que está a comunhão? Isso aí. Problema desse equilíbrio de comunhão que nós não queremos ter. E quando nós nos reunimos com mais diferença e nós nos rendemos ao Espírito de Deus, Ele faz uma vinculação conosco e trazendo unidade no meio da diversidade. Lá em casa não tem ninguém para me aborrecer. Liga o ar, bota a refrestela e fica lá ouvindo. Mas é aqui
que você precisa conviver, distribuir comunhão e distribuir vida. Lá você está só. Aqui você precisa. Por isso que o salmista, ele enfatizava habitar, estar na casa do Senhor. O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei, irmãos, porque eu fui de uma outra geração. O templo para mim era ponto de referência. Tudo que a gente fazia quando jovem era na porta da igreja. Nós vamos num culto em tal lugar, então vamos encontrar na porta da igreja. A porta da igreja era o lugar da ministração, o lugar da oração, aonde quando nós tínhamos folga nós estávamos orando. Uma vez nós chegamos ao pastor, falamos com ele: ó pastor, nós não queremos atrapalhar as reuniões do culto, mas nós queremos estar aqui no porão depois do culto. O senhor permite? Ele falou: pode orar. E nós começamos a orar depois das 9 horas da noite. Primeira oração era 10, 11, meia-noite. Teve oração que nós saímos de manhã, porque a presença de Deus se derramava e nós não tínhamos necessidade, porque a presença de Deus supera tudo. Aleluia, Jesus. Mas aonde? Na casa do Senhor. A dificuldade da igreja hoje é isso aí, a presença de Deus. A pessoa, se marcar um curso aqui, vai estar cheio isso aqui. Quando marcam as coisas espirituais, uma oração para buscar a presença de Deus, só vem os poucos. Porque Deus não é prioridade para ela. Esse é o problema. Quando mais aprende, mais longe de tudo ele fica. E acha que sabe tudo, aí não busca. Olha, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Nós temos uma oposição contra nós, o reino espiritual. Se você olhar capítulo 6 de Efésios, fala da luta, tá? Nós não temos que lutar contra sangue, mas contra principados, potestades no mundo espiritual. Qual é a dificuldade da igreja hoje? Porque ela não tem uma vida profunda de oração, ela não ora, ela não conhece Bíblia, ela não conhece aquilo que ela tem direito, que está tudo aqui, que Jesus pagou e levou na cruz. Eu vejo hoje, irmãos, tem hora que eu fico meio passado, uma igreja doente. Se vocês entendessem a vitória de Jesus na cruz, o mundo a partir da queda foi dominado por Satanás. Satanás impingiu em cada pessoa o terror da morte. A morte era o fim. E ele sabia da promessa que Deus havia feito à mulher. Eu vou levantar da semente da mulher que vai pisar a cabeça. E ele estava na expectativa. Depois de 4.000 anos aparece Jesus no cenário. Desce da glória, o Rei da glória se humaniza. Pega essa estrutura frágil, passando cansaço, fome, sede e sem dormir, como nós fazemos. Ele precisava disso? Não, mas fez isso por nós. Aleluia. E aí ele submete a Deus a moenda no Getsemane. Ali era moído. Lucas diz que ele agonizou. E quando ele é levado à cruz, ele diz uma palavra que poucas pessoas entendem: Pai, está consumado. Ali ele vai lá embaixo. Ele diz para Satanás: você é um vencido, segundo Colossenses 2:15. E faz um cortejo público, dizendo: eu te venci, me dê a chave do inferno e da morte.
Aí quando ele aparece a João no capítulo 1 de Apocalipse, ele fala assim: eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Ele derrota o poder da morte e entrega tudo isso a nós. Se Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar um dia. Glória a Deus. E a esperança do crente. E a Bíblia diz em Colossenses 2,14 que tudo que veio contra nós, toda a carga pesada contra nós, Ele levou e cravou na cruz, nos livrando da pecha. Você está livre de toda condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você sabe qual é o problema dos crentes hoje? É que não conhece o que ele tem. Não conhece Bíblia e vive atemorizado. Você encontra com um, está atemorizado. Você encontra com outro, está com síndrome de pânico. Você encontra com outro, está estressado. Você encontra com outro, depressivo. Não, estou depressivo. Eles falam até com prazer. Falam: meu Deus, se eu sirvo um Deus que é vida. Aleluia. Por falta de conhecimento. Quando você prioriza Deus, Deus te abastece, Deus te completa, Deus te satisfaz plenamente, porque tudo está em Jesus. Se não me engano, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 9: Ele, sendo rico, se fez pobre para que você enriquecesse nele. Aleluia. Então você tem uma riqueza que muitas vezes você não conhece, mas você tem, porque a cruz te deu. A gente vive como mendigo, nós somos ricos. Jesus veio, ele se humilhou e te deu. Olha que é bom você desfrutar da paz, da alegria que é gerada pelo Espírito em nós. Você vê essa agonia do povo, e essa aflição do povo, esse desespero, e você fica olhando, fala: é bom ter Jesus. Aleluia. Você tem problema, mas isso não te desespera, porque quando você tem uma relação de fé com esse Deus de caminhada, você sabe que nunca Ele vai te deixar na mão. Amém. Tem um hino antigo do nosso amigo, já que está com o senhor, Alcibiades Pereira Vasconcelos, em Túlio Barro, falava assim: Jesus nunca me deixou só, muitas vezes consolou meu pranto. Ele não te deixa só. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Transformou o meu choro em pranto. Tá? Esse hino era deles. Tá? Os pioneiros da Assembleia de Deus já estão com o Senhor. Mas eles fizeram este hino na época que eles estavam na Bolívia. Foram os primeiros missionários na década de 60 levar o evangelho lá na Bolívia. Então você sabe o seguinte: Deus não te deixa só. O triste, irmãos, é você saber tudo isso de Deus e você deixar Deus para trás. Olha, irmãos, vocês sabem a história de Abel e Caim, não sabem? Que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Vocês já tentaram pelo dizer da Bíblia? A Bíblia diz que Abel pega, está lá no capítulo 4, versículo 3, das primícias. E Caim, diz, e Caim, por fim. Vocês estão entendendo o termo da Bíblia? Porque um pega priorizando a oferta, outro lá depois. Tem alguma versão que diz aí por fim? Ele fala assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E Caim? Caim do fruto da terra. Não, mas tem uma versão, se não me engano, é atualizada. Aconteceu que... Ao Não, cabo de dias. no fim de uns tempos. Hein? Aconteceu que no fim de uns tempos... No fim de uns tempos, o que ele deixou?
Você está entendendo? Um pega o primeiro, o outro por fim de um tempo. Não faz caso. Deus não procura oferta, Ele procura ofertante. Malaquias, se não me engano, 1:10. Deus fala assim: eu estou com nojo da sua oferta, por causa do coração. Eu preciso, irmãos, fazer as coisas para Deus com o coração. Não é isso? Quem achou? A parte B, se não me engano. 1:2? Não, 1:10. Ah, tá. Eu não tenho prazer em doses do Senhor, aceitarei da vossa mão a oferta. Eu não tenho. Tem uma versão que fala: eu tenho nojo da sua oferta, por causa do coração. E no 7 ele falou: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Em que te abençoamos. Você sabe por quê? Porque tinha culto, tinha oferta, tinha louvor, mas o coração estava longe. Mas eu não tenho prazer em voto do Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta. Nem a sua oferta. Não adianta, irmão, você trazer oferta se você está longe de Deus. Deus te quer, não a sua oferta, Ele quer você primeiro. E o que nós deixamos? Deixamos Deus por fim. E depois queremos ser recebidos, deixamos Deus, tá? Enquanto Abel pega o primeiro, as primícias. Então nós precisamos atentar para estas coisas. Outra coisa que o salmista diz: para contemplar a beleza do Senhor. Aonde você vê a beleza de Deus? Aqui ele diz para contemplar a beleza do Senhor, não é isso? Tem acho que o Salmo 29 fala a beleza da tua santidade. Você vê Deus é o que a Bíblia diz? Espírito. Logo, Ele não tem forma. Não tem nem mão nem pé. Hein? Ele não tem nem mão nem pé. Nem pé. Ele não tem forma. Mas Ele se apresenta a nós com essas características para você entender. A santidade de Deus, ela transparece a nós como um reflexo da beleza de Deus. Deus é tão transparente, tão luz. A Bíblia diz que Ele mora numa luz inacessível, que ninguém pode ver, porque essa glória, luz inacessível, fulmina. E Ele é tão santo, tão separado de toda imundícia. Quando você começa a observar isso, você vai entender por que o pecado é algo tão nojento para Deus. Ah, mas eu fiz só isso. Qualquer coisa que desobedeça, que manche a autoridade de Deus, é hediondo para o Senhor, por causa da santidade. Se você olhar o Éden, você fala: houve exagero. Milhões de árvores, Deus falou assim: eu não quero que toque nessa. E o cara foi lá e tocou. Ele falou: agora você está fora. Rigor, por causa da santidade de Deus. Então Davi queria estar contemplando esta beleza, esse reflexo da natureza. Eu fico olhando o Salmo 139 só por revelação de Deus. Hoje nós temos livros, nós temos literatura que dá a entender o que é onisciência, onipotência e onipresença. Mas lá atrás,
Quando Davi expressa: tu me sondas e me conheces e sabes todos os meus pensamentos antes deles existir. Ele está falando de uma capacidade que Deus tem, que ninguém pode ter. Entrar no coração, vasculhar o coração e todas as coisas ficarem patentes diante de Deus. Quando você contempla Deus, você tem que exigir de você sinceridade com esse Deus, porque Ele te vê assim. Não adianta você camuflar, porque Deus está olhando no coração. E tem pessoas que querem se iludir. Tiago disse que é um auto-engano. A gente é tão bobo, irmãos, que a gente quer tapar o sol com a peneira, anda diante de Deus de qualquer maneira. E Davi entendia isto: contemplar esse Deus que tudo vê, que tudo sonda, aquilo que você não sabe, o que você vai fazer, Deus sabe, dentro da sua presença. E quando nós contemplamos esse Deus, a grandeza dele, a majestade desse Deus, é por isso que quando você para contemplar, gera no seu coração temor a Deus. Como nós não temos mais tempo para refletir sobre Deus, contemplar sobre Deus, nós estamos perdendo o temor ao Senhor, porque as pessoas não conhecem quem é o Deus que você serve. Chega na casa de Deus como se vai no mercado, negociar, não é para cultuar. Falta de conhecimento. Você tinha que prostrar. Davi se prostrava diante da arca, lá ao lado da casa dele, e ali ele chorava, e ali ele se derramava na presença de Deus. Por isso que Deus dizia: achei um homem segundo o meu coração. Você pode ser uma pessoa assim para Deus. Nós precisamos deleitar na presença de Deus. Tem hora que eu divago, eu tenho o meu momento, mas eu gosto de curtir mesmo o meu sábado. Eu tenho um deverzinho lá em casa, porque a mulher é brava. Eu cumpro o meu dever, eu chego lá no meu canto, ela só volta lá e fala: ó, está na hora do almoço. E eu começo a passear na palavra de Deus, a mente. Por isso que você tem que encher a mente com a palavra de Deus. Aí você tem uma dúvida, você vai lá e confirma, abre a Bíblia. Contemplar esse Deus na beleza da sua santidade, o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Eu estava falando ontem, me perguntaram se Jesus sempre foi o Salvador. O que vocês acham? Desde a eternidade. Sim. Hein? Hein? Eu de vez em quando estou conversando aqui com os discipulando, eles fazem umas perguntas, né? Jesus sempre foi Salvador? É o versículo, tá? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E eu disse o seguinte: antes de todas as coisas, são três pessoas. Eles sentam em mesa redonda. Deus fala: meu projeto é esse.
vou construir, vou criar um ser lá com nossa imagem e semelhança. E ele vai fracassar. Eu preciso resgatá-lo. Agora tem que ser um daqui, para assumir a forma dele, para salvar este homem. Salmo 40. Eis-me aqui, ó Pai, vim fazer a tua vontade. Está lá no capítulo 10 de Hebreus, essa mesma expressão. Salmo 40 fala: eis-me aqui, escrito no teu livro, que eu vim fazer a tua vontade. Essa determinação, embora ele humano custasse um confronto com a natureza dele, mas ele veio determinado, ele veio para fazer a vontade do Pai. Você só penetra nisso quando você contempla a palavra. Você para. Foi para isso eu vi. Tá? Então, esses detalhes você vai quando você está parado contemplando a beleza de Deus. Jesus poderia fracassar, mas como ele veio determinado em obedecer o Pai contra a natureza dele, ele foi vencedor. Então, se nós tivermos decisão no nosso coração para vencer, você vence, porque Jesus deu o exemplo e Jesus assumiu a nossa forma. Então você pode ser vencedor. Aleluia. É isso, foi anunciado desde a eternidade e na encarnação de Deus. Salvador, eterno Salvador. Então, é bom você refletir sobre isso. Quem é esse Jesus para você? Que quebra a estrutura satânica e dá vitória a cada um de nós. Ele fala: te dou poder sobre toda força do mal. No 10:7, Hebreus 10:7, então diz: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito: eu vim fazer a vontade do Pai. Pai. Tá? Então ele veio determinado, ele não saiu. Se você não tiver foco, qualquer dia nós vamos voltar a falar sobre isso. Por que as pessoas rodam em ciranda e não tem uma postura de vencedor que Jesus nos deu? Porque nós não temos foco. E o nosso foco é Jesus. Aleluia. Porque ele veio com foco. Eu vim fazer a vontade do Pai. Veio determinado, ele vence. Outra coisa que está dizendo aí: para meditar. Não é isso? Meditar no teu santo templo. Irmãos, nós estamos enchendo a nossa mente de lixo. Tem gente que tem, agora com esse negócio de rede social, você não tem tempo para nada. Isto aqui é a maior riqueza que tem. É o maior livro. Por isso que ele é mais lido do mundo. Ele é mais lido do Brasil, porque é a verdade de Deus. E se você aprofundar e meditar, aí que você vai ver: poxa vida, eu não sei nada. Nós achamos, porque lemos a Bíblia 3, 4 vezes, nós achamos o tal. Quando você começa a meditar, você acha que o tempo que você tem não dá para descortinar as riquezas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Para você reverenciar a Deus, temer ao Senhor, você precisa de conhecimento. Para você prestar a Deus a melhor adoração, você precisa de conhecimento. É por isso que nós estamos ralos. Pastor, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2 diz: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como conversa. Convém saber.
Porque nós perdemos muito tempo com tanto lixo e nós não investimos tempo naquilo que traz retorno eterno. Tudo que você armazenar das coisas de Deus transcende esta era, você vai levar. Conhecimento aqui é bom, irmãos, para você sobreviver. Como eu estou aposentado, eu não preciso mais estar correndo atrás, eu vou me dedicar à palavra de Deus. Hein? Pelo menos para isso a velhice serve, né? Aí é que Jesus falou com a Maria. Isso aí. Então, Esse também é um dos textos de prioridade. Quando Marta vem questionar Jesus a respeito de Maria, está lá em Lucas 11:38. Jesus disse: estais ansiosas, preocupadas com muitas coisas. Uma só coisa é necessário, e Maria escolheu a melhor, que não será tirada. Ela estava simplesmente sentada, ouvindo Jesus. Você está entendendo? Ela estava simplesmente sentada, ouvindo Jesus. O coração fervoroso. E a se colocar numa situação de postura física mesmo de adoração, porque quando Lázaro morre e Jesus está chegando, Marta se antecipa e vai correndo. Ela fica em casa, mas quando ela sabe que o mestre chegou e vai, ela se prostra diante de Jesus. Mas Depois Marta tem se a prostrou queda também. do vale. A Marta se prostrou. Não, Maria. E aí o que acontece? Capítulo 12 de João, a festa na casa de Simão, o leproso. Também. E ali apresenta os personagens. Simão, que foi curado da lepra. Lázaro, que foi ressuscitado da morte. E Maria, a adoradora, que ela prostra aos pés do Senhor e quebra um vaso de alabastro e unge os pés do Senhor. Ali aparece um tipo de igreja: uma igreja curada da lepra, uma igreja ressuscitada, uma igreja adoradora, e Marta, uma igreja serviçal. Ativista. A grande vantagem é quando você se prostra e contempla, medita na palavra de Deus. Irmãos, invista seu tempo em Jesus. Procura aprender da palavra, encher a mente com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, de dificuldades. As pessoas querem ouvir muito, mas não querem pesquisar na palavra de Deus. Ô irmão, olha, se eu for olhar todas as coisas que me postam, irmão, olha aqui esse pastor disse, olha o que pastor outro disse assim, e você tem que olhar porque eu quero tirar dúvida. Eu falei, não dá, eu vou olhar a postagem, eu vou passar o dia olhando esses negócios, porque tem a quantidade é enorme. Então você tem que ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, a verdade de Deus não muda. Ele é muito invenção. Eu não aguento isso não. Meu tempo, tirar meu tempo do precioso para a gente olhar, tem cada profanação aí que é terrível. Vamos